Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insight, um espaço, um momento matinal aqui onde eu compartilho uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou Vivi Madureira, especialista em marketing, professora de marketing, tive um ateliê de festas durante 10 anos e eu uni o que eu mais amo fazer profissionalmente, que é trabalhar com marketing, dar aula de marketing dentro do setor de festas e criei um braço, então, uma área dentro da minha empresa de mentoria de negócios, que é o marketing para festeiras, O marketing para festeiras é uma escola de negócios para empresários do setor de festas e eventos. Então a gente criou essa escola para ajudar vocês a terem negócios prósperos, a fazer a empresa de vocês crescer, e fazer com que você, que é proprietário ou proprietária dessa empresa, seja melhor remunerada ou remunerado pelo seu trabalho. Bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo e bom dia também para quem está assistindo esse conteúdo em algum outro momento, no YouTube, ou se está ouvindo esse conteúdo no podcast. Depois a gente disponibiliza esse material por algum tempo e depois ele se torna mais restrito, aos nossos alunos, Então ele se torna exclusivo para os nossos alunos. Mas você que está aqui ao vivo comigo vai acompanhar. Hoje eu vou falar de um assunto que inclusive faz parte do diagnóstico do nosso processo de mentoria individual. A gente, no início da mentoria, a gente faz um diagnóstico da empresa. Eu faço uma série de perguntas, a mentorada traz uma série de informações, de dados, Dados de vendas, dados de custos, dados de taxa de conversão. A gente analisa tudo isso e a gente então identifica os motivos pelos quais a empresa está estagnada ou de repente está com as vendas muito baixas, E que está de alguma forma impedindo o crescimento dessa empresa. Então a hora de compartilhar a live é agora, porque vocês sabem que eu não enrolo e que eu já vou direto para o assunto para respeitar o teu tempo que está aqui comigo e o meu também ao compartilhar esse conteúdo. Então pega esse aviãozinho e traz mais gente para a live, porque o assunto hoje é extremamente estratégico e fundamental para qualquer empresário, inclusive não é só para quem trabalha com festas e eventos, Eu atendo clientes de outras áreas também. Então isso aqui faz parte, de certa forma, do nosso diagnóstico para identificar quais são os pontos aí que estão impedindo a sua empresa de crescer e prosperar, Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar, e que é fato, gente, porque falar que a responsabilidade é sua, você que está deixando de fazer as coisas, que é uma linha de pensamento de até muitos gurus, que é a coisa de trazer a autorresponsabilidade e tal, e eu não discordo disso, mas eu também considero que uma das razões pelas quais a nossa empresa muitas vezes não cresce é por um fator macroeconômico, Então eu tô abrindo com isso, que é de certa forma não para tirar a sua responsabilidade, muito pelo contrário, mas é para falar, existe um fator macroambiental aí, Que é a economia, que é a política, enfim, outras variáveis que sim, interferem no crescimento da nossa empresa. Então, dependendo do momento como está a economia, a gente está percebendo, gente, que a classe média, que queira ou não queira, é quem mais contrata festas, Essa classe média, nos últimos anos, ela perdeu o poder de compra. Isso é fato. Eu fiz uma live, inclusive, aqui, um Café com Insight, incrível, onde eu faço uma análise demográfica do país, Onde eu falo, que muitas de vocês querem vender só para classe A. E eu falo lá que a classe A, ela representa nem 1% da população brasileira, A classe A, que é a família que ganha mais de 10, 12 mil reais por mês, gente, eu tô falando de renda familiar. Vocês sabem quanto custam as coisas. Não é muito dinheiro de 10 a 12 mil reais por mês, não, Então, quem ganha acima de 10, 12 mil reais já é considerado classe A e não representa nem 4% da população brasileira. Então, quem contrata festa mesmo é a classe média. E a classe média, ao longo dos últimos anos, está perdendo o poder de compra. Então, dizer que isso não impacta o teu negócio de festas, eu estaria mentindo para você. E não é o meu objetivo. Então, uma das razões pelas quais a sua empresa pode não estar crescendo muito é um fator econômico, é um fator de falta de poder de compra e que às vezes as pessoas estão enxugando mesmo, querendo fazer comemorações menores e automaticamente você também não consegue aprovar orçamentos tão grandes ou tão lucrativos, tá? Então,
Essa é a primeira questão que a gente tem que considerar. Outra questão aqui que a gente tem que considerar é, muitas vezes, a falta de diferenciação, né? Por mais que eu diga que a questão da gestão ela é fundamental para o teu negócio, para você ter lucro e crescer, e eu vou falar mais disso daqui a pouco, a questão da diferenciação ela também é importante. E lembrando que quando eu falo de diferenciação, eu não estou falando de diferenciação só do ponto de vista da sua entrega. O quão criativa é a sua decoração, o quão criativo é o seu doce personalizado, o quão criativo é a sua papelaria personalizada ou arco de balão desconstruído. Não é só disso. A diferenciação, ela passa por uma série de aspectos, sendo que essa questão da criatividade, da entrega, é apenas um deles, tá? Então, quando eu falo de diferenciação, eu tô falando num aspecto mais abrangente, eu diria assim. Eu tô falando de diferenciação de entrega, mas eu também tô falando de diferenciação de posicionamento online, eu tô falando de diferenciação no atendimento, diferenciação do jeito de apresentar uma proposta, do jeito de apresentar um orçamento, uma diferenciação no processo de encantamento do cliente, já que vocês trabalham com festas e eventos, percebe? Então, olhe de que forma que você pode se diferenciar, que você pode encantar, e aí eu já vou falar junto aqui, gente, do atendimento ao cliente de excelência, que é algo que a gente valoriza demais, não é à toa que o curso online começou pelo módulo de atendimento, porque eu sou uma pessoa de atendimento, eu fui executiva de contas muito tempo, então eu acredito que muitas vezes, mesmo você não tendo a maior qualidade, mas se você tiver um melhor atendimento, a chance das clientes fecharem com você aumentam demais, sabe? Então, quando eu falo de diferenciação, eu já vou colocar atendimento junto, que é muitas vezes aonde você encanta a cliente, você escuta, você ouve o momento dela, você escuta a história daquela criança e você traduz aquilo num projeto, num evento, né? Independentemente da área ali que você trabalhe. Então, falar de diferenciação, se você trabalha no comum, se o seu produto, o seu atendimento, a sua proposta é facilmente comparável a outra, é natural que a cliente escolha pelo mais barato, né? Porque você faria isso e eu também faria isso. Quando eu escolho uma decoração e eu mando um WhatsApp para aquela fornecedora, para aquela empresa, e eu falo, eu quero saber o orçamento, eu quero ter uma ideia de valor de uma decoração como essa. E quando volta lá, só assim, o valor, é a partir de tanto. Aí eu vou e peço para mais 3, para mais 4. Todas me respondem assim, então qual que eu vou? Se todas têm um padrão de atendimento mais ou menos, com uma proposta mais ou menos, com um valor na média mais ou menos igual, qual que eu vou? Qual você iria? Você iria em qual, gente? Você iria na mais barata. Eu também. A tua cliente também. Então, quando eu falo de diferenciação, é o encantamento, é o jeito de apresentar a proposta e também a sua criatividade, a sua entrega. Então, falta de diferenciação e de um atendimento de excelência pode estar impactando o crescimento da sua empresa. Olha todos os processos internos, olha como que você apresenta uma proposta, como você atende, como você responde um WhatsApp. Veja de que forma isso pode ficar um pouco melhor, sabe? Um pouco diferente, um pouco mais encantador. Porque hoje em dia, pra gente se diferenciar, é só você fazer o básico muito bem feito. Porque a maioria não está... Isso, gente, não tô falando só do setor de festas, eu tô falando do setor de serviços como um todo. A grande maioria não faz nem o básico bem feito. Então, se você fizer isso, o feijão com arroz, mas ele for bem temperadinho, na temperatura certa e gostosinho, pode ter certeza que você já vai se diferenciar no seu setor, né? Na sua área, né? Outra questão também, a falta de um posicionamento online, né? De uma presença nos meios online, de você estar frequentemente presente no seu feed, nos seus stories, produzindo reels, né? Porque isso conecta e sempre de uma forma humanizada. Não é, gente, para ficar postando foto de biquíni, não é para ficar fazendo dancinha, não é disso que eu tô falando. É de você se posicionar como empresária dentro dos seus meios online. E aí eu não tô falando só de Instagram, né? Posso falar de Instagram, de Facebook, de Pinterest, de YouTube, enfim, de LinkedIn, né? Outro dia eu tava fazendo uma pesquisa de quais empresas estão no LinkedIn e eu encontrei muitas empresas de eventos grandes, de eventos corporativos,
que estão no LinkedIn e quase não estão no Instagram. Por quê? A ferramenta de prospecção deles está lá no LinkedIn. Porque onde que estão as grandes empresas para contratar grandes eventos? Estão no LinkedIn, não estão necessariamente no Instagram. Até estão no Instagram, mas não com o objetivo de contratar empresa de eventos. E sim, estão no Instagram com o objetivo de divulgar os próprios produtos e serviços. Então eu tenho feito inclusive um trabalho mais próximo lá no LinkedIn e eu tenho observado que muitas empresas de eventos estão lá e não estão aqui. Fica de olho nisso, gente. Tem outras oportunidades aí para você fazer a sua empresa crescer nos meios online. Então pode ser que a sua empresa não esteja crescendo tanto, porque você também não está com uma presença, construindo a sua marca efetiva dentro dos meios online e offline. Vocês sabem que eu defendo essa ideia também, né? Que a gente não precisa depender só dos meios online para fazer a nossa marca acontecer. E essa falta de presença, essa falta de construção de marca também pode impedir o crescimento da sua empresa, né? Outra questão também que é legal a gente falar, que pode estar impedindo a sua empresa crescer, é a falta de precificação. E daí eu já vou unir aqui com a questão da gestão ineficaz. Tem muita empresa que chega para mim aqui e que fala, Vivi, eu vendo muito. Essa semana eu atendi uma candidata à mentoria, né? Ela entrou em contato com a gente, interessada na mentoria, e eu perguntei, quantas festas você faz em média por mês? Ela falou 30. Não é pouco, né, gente? Eu acho que não é um número pequeno, né? É uma média de 8 festas por semana, sabe? Enfim, ela tem uma capacidade de entrega bem grande. E daí eu perguntei pra ela, e você quer aumentar esse número? Ela falou, não, eu quero aumentar o dinheiro no meu bolso, porque eu faço 30 festas por mês, mas eu não tenho remuneração, eu não consigo tirar nada pra mim. Pensa o que é você entregar 30 festas num mês e não ter retirada pra você, e você não ter nenhum ganho pra isso. Então aí eu vou falar de precificação e de gestão junto. Ela tá com a precificação errada. Por isso que eu falo, gente, que isso aqui que eu tô mostrando pra vocês hoje faz parte da minha ferramenta de diagnóstico. Eu tenho certeza, sem saber nada da empresa dela, se ela me diz, eu faço 30 festas por mês e eu não tenho nenhuma retirada mensal, eu não sou remunerada com isso e o meu caixa tá zerado, eu posso afirmar com toda certeza que a precificação dela está errada, tá? E automaticamente eu sei que ela não controla custo, ela não tem margem de lucro, ela não tem caixa guardado, ela não tem lucro reservado, ela não está sendo bem remunerada. Observa como a precificação ela é o início do sucesso de uma empresa, tanto quanto aquilo que você entrega. Gente, se você fizer a entrega mais básica, sei lá, aluguel de peças de mesa, é só isso que você faz, é uma entrega bem elementar, facilmente comparável. Se você tiver aquelas peças precificadas corretamente, a sua empresa será lucrativa, né? Então, até quando você não tem uma entrega de alto valor, uma entrega de alto nível, mas se a sua precificação está correta, as suas chances de ter uma empresa bem sucedida aumentam consideravelmente, tá bom? Então, é importante você revisar a sua precificação. Essa pessoa, eu falei, olha, vamos para a mentoria. Ela falou, viu, eu não tenho condições financeiras de fazer a mentoria hoje, né? Por quê? Eu faço 30 festas, mas eu não tenho caixa na empresa. A empresa não tem condições de arcar com a mentoria hoje. Aí eu respondi para ela, você tem R$149,70 por mês? Ela falou assim, eu posso ver se eu tenho limite no cartão. Eu falei, então tá bom. Então entra no Excelência em Festas, porque certamente aí começa pelo módulo de precificação, você vai aprender a precificar sua empresa, os seus produtos e serviços corretamente, o volume vai diminuir, eu já até falei para ela isso, o volume vai diminuir, você não vai fazer mais 30 festas por mês, porque muito provavelmente você está atraindo as pessoas do precinho, eu falei para ela, você não vai vender mais 30 festas por mês. Mas o que você prefere? Vender 15 festas lucrativas, que gere caixa para tua empresa, que gere uma remuneração justa para você? Ou você prefere continuar entregando 30, sem caixa, sem remuneração, né? E se vendo extremamente cansada, né? Sem energia, sem pique e etc. Então, são escolhas que a gente faz, mas com olhar empresarial, né? Eu escuto muito de vocês, Vivi, mas eu faço esse preço para não perder o cliente.
Então você vai dar de presente para o seu cliente o seu lucro, você vai dar de presente a sua remuneração, que quando você não é bem remunerada pelo seu trabalho, o que você está fazendo? Aquele desconto que você deu para o cliente, aquele preço que você baixou para o seu cliente, que seria um caixa para a tua empresa, que seria o lucro da tua empresa, que seria a tua remuneração, você pegou esse dinheiro e você deu para o cliente, de presente para ele. É certo com você? Se você achar justo, gente, também a gente faz com a nossa empresa aquilo que a gente acha que faz sentido, né? Então, se você acha que tá ok você dar de presente pro seu cliente o teu lucro e a tua remuneração, tá tudo bem, né? Mas eu acredito que não é isso que vocês queriam, né? Quando vocês começaram a empreender. Então, essa pessoa, por exemplo, eu dei o conselho pra ela. Falei, ó, entra na Excelência em Festas, aprende a precificar e já vou te adiantar, não assuste com a diminuição da demanda, porque vai diminuir, é natural. Quando a gente, durante um tempo, atrai o cliente do precinho, né? Que foi atrair. A gente entrou na vala do precinho. Tem até um post meu recente onde eu falo quais são os motivos pelos quais. Que indícios, né? Que mostram que você entrou na vala do precinho. E a gente, eu conversando com ela, eu falei, você até então está atraindo a cliente que quer precinho. A partir de agora, você vai atrair a cliente que quer o seu trabalho. Então é lógico que no meio do caminho vai ficar um monte de cliente perdida lá. E tá tudo bem. Mesmo porque não se preocupe em perder essa cliente, porque ela não é fiel a você. Ela é fiel ao preço que você pratica. Então é natural que ela deixe de comprar de você quando você subir o valor dos seus projetos, tá? Independentemente da atividade, né, que você desempenhe, tá? Então, essas, gente, são as principais razões, né? Então, um fator econômico que interfere, né? Uma falta de diferenciação no seu trabalho, uma falta de atendimento de excelência que interfere diretamente no quanto a pessoa percebe você como diferente, né? A questão da precificação e da gestão orientada para o lucro. E também a falta de presença online, né? A falta de você estar aqui construindo a sua marca de uma maneira diferenciada, né? Recentemente, quando eu estava falando de construção da marca, recentemente eu atendi uma mentorada e ela estava comentando comigo que ela não sabe como a concorrência dela pratica os preços que ela pratica e tal, porque ela usa os melhores insumos, os melhores balões, o melhor inflador, o melhor gazélio, enfim, né? Para entregar os produtos dela. E daí ela começou a falar uma série de coisas para mim. Não, porque a gente usa tal material, porque a gente se preocupa com isso, a embalagem que a gente manda, a forma como a gente entrega. E ela começou a falar um monte de coisa, sabe? Que ela tinha de diferencial e que a concorrência não tinha, né? Eu falei assim, é incrível isso que você tá me falando, mas eu tô com o seu Instagram aberto aqui. Não tem isso aqui em lugar nenhum. Em nenhum momento você conta nas redes sociais, nem nos stories, nem nos seus destaques, nem no seu feed, os seus diferenciais. Como é que as pessoas vão contratar você pagando mais caro pelo seu trabalho se você não divulga para ela, se você não deixa claro para ela qual que é o seu diferencial? Isso faz parte da construção da marca. Então, olha só, quando eu não comunico o meu diferencial, quando eu não comunico por que ela tem que comprar o meu produto e não da concorrência, sem falar mal da concorrência, sem desmerecer a concorrência, e sim valorizando o seu produto, valorizando o seu serviço, né? Mas se você não comunicar isso, como que a tua cliente vai saber? A cliente não olha só preço, ela olha um conjunto de variáveis. Mas se você não contar para ela o que você tem de diferente, se você não construir isso na sua presença online, ela nunca vai saber. Nós somos responsáveis por comunicar os diferenciais. Eu aqui estou o tempo todo. Você quer ter lucro? Você quer ser bem remunerado? É aí que está o diferencial do meu método. Eu não vou te ensinar a decorar, eu não vou te ensinar a fazer balão, mas eu vou te ensinar a colocar dinheiro no bolso. E é mais do que aprender a precificar, porque todo mundo fala, Vivi, todos os cursos têm uma aula de precificação. Tem uma aula de precificação, é verdade, mas não tem um método de precificação. O meu tem um método de precificação, o meu tem um método de lucratividade, o meu tem um método para te remunerar melhor. Então, é isso que eu vou explorar com vocês o tempo todo. Tem uma empresa lucrativa, uma empresa que está crescendo, uma empresa próspera e seja melhor remunerada pelo seu trabalho.
Esse tá o meu diferencial aqui. Então, qual é o seu diferencial? Qual é a melhor forma de você comunicar isso? É numa live? É numa legenda de um post? É num card? É num Reels? É no destaque? E detalhe que comunicação, ela é repetição. Então, a gente tem que falar isso todo santo dia. Por que eu tenho que falar isso todo santo dia, Vivi? Porque eu recebo gente nova no meu perfil todo dia. Teve gente que estava aqui ontem que ouviu falando. E hoje tem gente que não estava aqui ontem. Entende? Então eu tenho que falar de novo. Vai ter gente que não estava ontem, vai ter gente que estava ontem. E tem gente que está chegando agora caindo de paraquedas pela primeira vez. Então a gente tem que sempre reforçar os nossos diferenciais. Então olhe para a tua marca, olhe para os seus diferenciais, comunique isso com bastante frequência, ajuste a gestão do seu negócio, preste um atendimento de excelência, que se você unir esses 5 aspectos aqui e começar a trabalhar com mais propriedade, com mais empenho a partir de hoje, você vai ver naturalmente o número de orçamentos, o seu faturamento naturalmente aumentar de uma forma muito mais lucrativa, tá? Então, compartilhei com vocês aqui uma parte do meu diagnóstico durante a mentoria, para vocês conhecerem, né? Se vocês quiserem que a gente faça esse diagnóstico na sua empresa, é só vocês mandarem um direct, que certamente a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, que agora às 9 horas eu tô começando uma mentoria, vou atender a Mia agora às 9 horas e a gente já tá, acho que na 3ª sessão, e ela já tá ali obtendo os primeiros resultados da empresa dela com a mentoria de negócios lucrativos. Bora trabalhar, gente? Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de novos contratos fechados, mas mais do que isso, que eles sejam lucrativos e te remunerem bem. Beijo grande, fiquem com Deus e eu volto com o Café com Insight na semana que vem. Tá bom? Mas a gente continua se falando aqui pelo direct, tá bom? Beijo, gente. Bom dia.